Fala, meus guerreiros, que bom ter vocês aqui de novo. Desde já eu quero te pedir para você se inscrever, compartilhar o vídeo, curtir, ativa o sininho também toda vez que acontecer um vídeo novo, provavelmente o YouTube deve avisar você. E eu estou muito feliz de ter você para mais um dia nesse desafio. Hoje a gente vai pegar de Levítico 2 a Levítico 8, tá bom? Mais 7 capítulos hoje. E vamos adiantar, né? Porque afinal de contas temos um desafio até o final do ano. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos lá, tenho aqui Levítico 2. Nós estamos contemplando então momentos bem profundos de leis cerimoniais, que envolvem rituais, envolvem uma série de questões, tá? Em relação à questão do culto em Israel, do Israel antigo, né? E questões de princípios de Deus revelados através de ordenanças quanto a esses princípios ritualísticos, né? Ou de cerimônia ou de culto, tanto faz a gente falar de qualquer maneira, tá bom? Então, Levítico 2, o primeiro destaque que eu tenho aqui é no verso 11, diz assim: nenhuma oferta de cereal que vocês trouxerem ao Senhor será feita com fermento, pois vocês não queimarão fermento nem mel como oferta preparada no fogo ao Senhor. A ideia do fermento, e na época quando a gente fala de fermento olhando para aquela época, é só biológico, tá certo? Bom, a ideia de fermento aqui é algo que vem de fora e ele interfere no equilíbrio e toda a dinâmica e aparência e naquilo que deveria ser estruturalmente falando, originalmente, a massa. Então a massa toda é influenciada pela presença do fermento. Quando Deus então ordena que nenhum pão em relação à celebração ou ritual ou oferta em Israel tenha fermento, é justamente pensando nessa influência externa, as coisas do mundo, as coisas que prejudicam a santidade, as coisas que interferem no mover, as coisas que falam direto à questão principalmente da contaminação do povo de Israel com outros deuses, tá? E outras culturas que trariam novamente a cultura da idolatria. Então a gente vê a palavra ázimo, né? Ázimo é sem fermento, tá bom? A gente tem que lembrar que Jesus ele adverte também para que nós nos afastemos do fermento dos fariseus, né? Ele usa vários tipos de fermento. O que é isso? Nada mais, nada menos do que influências externas, sejam culturais, sejam de adoração, sejam referentes a diretamente interferindo na questão da santidade, que interferem na nossa vida e fazem com que toda a situação relacionada ao culto puro que o Senhor espera receber, aquilo que também nos faz mal, pois nos desvia do caminho da santidade, tudo isso seja evitado, evitando-se o fermento. Então o fermento é um símbolo, tá bom? É uma metáfora para algo que tem a ver diretamente com contaminação, santidade e outras coisas que interferem na pureza do culto. E por que não dizer, né, da vida do cristão de forma geral. Versículo 13 do capítulo 2, o próximo destaque, diz assim: tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não exclua de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescente sal a todas as suas ofertas. Isso daqui novamente é um apontamento. A gente não vê a questão do sal aparecendo antes. Essa é a primeira vez e dava a impressão de que o povo já tinha uma noção prévia disso, já tinha sido falado, mas não escrito para a gente antes sobre a questão do sal. E é inevitável a gente lembrar de Jesus falando: vocês são sal da terra e luz do mundo. O sal, ele serve para trazer ou realçar o sabor original das coisas, fazer com que as coisas recuperem o seu potencial original, né? Trazer novamente a graça para as coisas. E não só isso, o sal ele tem que estar fora do saleiro. A gente falou sobre isso, né? Quando a gente tratou de Sodoma e Gomorra, da mulher de Ló que olhou para trás, né? Sal com sal é morte. E sal, ele é feito para ser usado fora do saleiro. Dentro do saleiro ele não faz sentido, tá bom? Então quando Jesus fala: vós sois sal, sal de quê? Da terra. É fora das paredes. Igreja, chamados para fora, tá? E uma coisa que o sal causa, principalmente, é o quê? Sede. Nossa vida tem que causar sede da presença de Deus nas vidas das pessoas que estão à nossa volta vivendo conosco. Então fica aí o destaque do sal aparecendo aqui
dando a ideia de que o povo tinha já um conhecimento prévio disso, e isso está sendo reiterado, tudo sendo temperado com sal, um apontamento também para Cristo, tá bom? Verso 14: se você trouxer ao Senhor uma oferta de cereal dos primeiros frutos, ofereça grãos esmagados de cereal novo tostado no fogo. Quem nós estamos vendo aqui? Jesus Cristo, aquele que foi esmagado pelos nossos pecados. A ideia da oferta de cereal era sempre que fosse a farinha, o produto triturado, tá certo? Aqui a gente tem que lembrar do sacrifício de Cristo como pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, mas a gente precisa lembrar que o pão ele não nasce no pé. O pão ele é fabricado, e a fabricação do pão, que é diretamente relacionada ao trigo, tem processos em que a semente, o grão do trigo, sofre, é moído, é macerado, depois é levado ao fogo, tal qual Cristo, Deus fez com seu Filho Jesus em nosso favor. Por isso, grãos esmagados, porque o Filho, lembra do Senhor lá falando através do profeta Isaías, no capítulo 53, agradou ao Senhor moê-lo, tá bom? O mesmo verbo que utilizavam para fazer a farinha do trigo, que posteriormente viraria o pão. A mesma coisa é o azeite. A azeitona é esmagada, prensada para que saia o óleo puro, tal qual foi com Cristo. Apontamentos gritantes para nós. Vamos lá, capítulo 3 de Levítico. Capítulo 3, o primeiro destaque está aqui, ó. Quando a oferta de alguém, versículo 1, for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará um animal, ou apresentará ao Senhor, um animal sem defeito, tá bom? A questão do defeito aqui, o animal deveria não ter nenhum defeito. Obviamente que a nível de estrutura molecular, na época, homem nenhum saberia se o animal tem defeito a tal ponto no sentido assim, bioquímico, biomolecular, mas era aquilo que dava para ver pela aparência exterior. Então tinham manchas, encurtamentos de membros, outros tipos de defeitos motores, defeito no crescimento do pelo, qualquer coisa nesse sentido aí, então era o que eles observavam. E por que sem defeito? Cá na frente em Jesus, a gente vai ver que o sem defeito basicamente é sem pecado. Um sacrifício que em nenhum momento transgrediu a lei. Isso é pecado, biblicamente falando, juntando o Gênesis até o Apocalipse. Pecado basicamente é transgressão da lei, e todo homem transgride a lei, exceto um que em tudo foi tentado, segundo a Bíblia, e não pecou. E nós cremos, essa é a nossa fé. O animal sem defeito, então, mostra para nós Jesus, o sacrifício perfeito aceito por Deus. Verso 2. Antes da gente ler o verso 2, vocês vão ver sacrifício pela culpa, pelo pecado, de comunhão, como a gente leu nesse versículo 1. Sacrifício de comunhão era um sacrifício ligado à questão da permanência da presença de Deus sobre um povo, olhando para o coletivo, tá? Então é uma oferta que não tem ligação direta com a questão de purificação de pecado, mas manutenção, digamos assim, ou preservação, zelo, demonstra preservação e zelo em relação à permanência da presença de Deus sobre o povo, tá bom? Então, versículo 2: porá a mão sobre a cabeça do animal que será morto na entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão sangue nos lados do altar. Novamente a gente tem a questão do sangue. Nos lados do altar eram os 4 chifres, nos 4 cantos do altar, já expliquei isso, E novamente aqui eu destaquei para que fique bem claro para a gente a questão do pôr a mão sobre a cabeça do animal. Lembra que eu expliquei isso? O israelita colocava a mão sobre a cabeça do animal e dizia: este sou eu. É o princípio da substituição. Foi isso exatamente que Cristo fez por nós, porque nenhum ser humano é capaz de pagar seus pecados, tá? Nós não temos a capacidade porque somos impuros. Nada que a gente possa fazer pode anular algum tipo de pecado em nossa vida, tá? Por isso que biblicamente não faz sentido as penitências,
as torturas infligidas a si próprio, qualquer tipo de pagamento que poderia ser algo que anularia, humanamente falando, com o nosso esforço, anularia a nossa própria culpa. É impossível. Nós não temos nem um grão, nem uma grama de moral para poder executar isso. Então, de Gênesis ao Apocalipse, o princípio que vigora é a substituição. Se nós não podemos pagar nossos pecados, quem pode então pagar em nosso lugar? Ou então todos seremos condenados e morreremos? A resposta para essa pergunta é o próprio Deus. Por isso ele encarna, se faz homem e paga por nós. Então, era como se a humanidade toda estivesse com a mão sobre a cabeça de Jesus, dizendo: este sou eu. E para você que entendeu isso e entregou sua vida a Jesus, é exatamente isso que aconteceu com você. A tua culpa e a minha foi anulada, e mediante o arrependimento diário temos acesso à graça que testifica que nós fomos entregues a Deus, novamente reconciliados pelo sangue de Jesus. E a presença do Espírito Santo, obviamente. E temos mais um destaque aqui no verso 8, que diz: porá a mão sobre a cabeça do animal que será morto diante da tenda do encontro, então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. É a mesma ideia. Pôr a mão sobre a cabeça. Este está no meu lugar. Este sou eu. E lembra, todos esses sacrifícios são feitos antes, no local anterior ao Santo dos Santos. Nos átrios, é o local que representa a nossa morte para a velha natureza, em Cristo. Tá? Por isso, o altar de holocausto está neste lugar e tem um outro altar no Santo dos Santos para outra finalidade. Verso 16 e 17. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta feita com fogo, de aroma agradável. Toda gordura será do Senhor. Este é um decreto perpétuo para suas gerações. Onde quer que vivam, não comam gordura alguma, nem sangue algum. Alguns comentaristas teólogos, por exemplo, Albert Barnes, o próprio John Wesley, eles vão tentar explicar isso daqui do ponto de vista, automaticamente, do ponto de vista erudito da questão da teologia. E nós temos, assim, respostas que parecem muito em certos aspectos, Por que Deus não permitia que o homem comesse da gordura? Toda gordura deveria ser queimada. Ambos vão falar que a gordura, e a gente conhece isso até hoje, A gordura, no animal, tá? A formação dessa gordura corretamente também define o grau de pureza e de qualidade da carne desse animal e do próprio animal como um todo. Então a gordura era como se fosse a testificação da qualidade e da questão da carne daquele animal ser de fato a melhor. Quanto mais gordo o rebanho, melhor, mais nobre a sua carne. Portanto, é como se essa gordura, que é o próprio óleo, apontasse o selo sobre nossa vida, que é o melhor de Deus habitando em nós hoje, que é o Espírito Santo. Tá certo? Então, como representação da certificação de pureza do sacrifício e tudo mais, essa parte gordura, Isso que define a qualidade da carne. Ela é exclusiva de Deus. É ou não é? O Espírito Santo, chamado Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Levítico 4. Vamos lá. Verso 3. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Olha que interessante. Caso os sacerdotes tivessem pecado, o curioso aqui, principalmente quando a gente olha para a velha aliança, a aliança da lei, é que o povo todo entrava num ambiente de maldição por conta dos sacerdotes estarem em pecado. Segundo o versículo que a gente leu, que é o versículo 3, diz assim: se for o sacerdote ungido que pecar, vírgula, trazendo culpa sobre o povo, não é só sobre ele, tá? Aqui é bem interessante a gente compreender isso aqui de fato, porque é o seguinte, entenda, o sacerdote, ele é uma figura do mediador. 1 Timóteo 2,5, só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem.
Glória a Deus. Nova aliança. Na antiga aliança, então, os sacerdotes apontavam para a revelação máxima de Deus, do sacerdote supremo, sumo sacerdote, chamado Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá certo? Então, é interessante que, da mesma forma, se o sacerdote estivesse em pecado, a culpa caía sobre ele, mas também sobre o povo. Só que olha que interessante, um sacerdote, como ele é mediador, aquilo que interfere na vida dele, então, interfere na vida do povo. Só que esse sacerdote humano de Levítico e de vários outros que existiram até Jesus aparecer, são sacerdotes que tiveram suas influências, mas foram temporários. Quando Jesus aparece, ele é o último e supremo, não havendo necessidade de outro sacerdote, ou seja, outra ponte entre nós e Deus. Da mesma forma que o sacerdote, se estivesse em pecado, traria culpa também para o povo, Cristo, que nunca pecou, também carrega para o seu povo o legado, mas não é de pecado, porque Cristo nunca pecou. O que passa agora do sacerdote para cima do povo, se falando de filhos de Deus, ou seja, aqueles que entregaram sua vida a Jesus, é a extensão da bênção e do reino dos céus e do Espírito do próprio Deus. Da mesma forma como a culpa é transmitida através de um mediador, se o mediador não tiver culpa, as bênçãos também estão transmitidas. Tá? Lembra do princípio? Antes de ser dada a lei, Deus fala assim, eu sou o Senhor que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. A gente vê uma extensão do permear da maldição sobre algumas gerações. Mas quando se trata do próximo versículo dele, mas contemplo com bênçãos, sem medida até 1000 gerações. O permear das bênçãos, ou seja, do reino, daquilo que é do céu, de Deus, sobre a vida das pessoas, através do mediador correto, permeia-se pela eternidade. E quando a gente tem agora um sacerdote que não tem culpa, tudo que cai sobre nós, estando esse sacerdote como o nosso mediador único entre Deus e nós, tudo que cai sobre nós é aquilo que esse sacerdote atrai. Jesus Cristo é o reino de Deus. E é isso que nós desfrutamos. Versículo 13 e 14 do capítulo 4. Se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. Interessante aqui a gente vê uma coisa que não adianta nem reclamar, porque hoje, até no meio secular, funciona assim. Por exemplo, vamos supor que os governantes do Brasil criem uma nova lei, mas essa lei ela não é propagandeada pelos sistemas de mídia convencionais. Ela é só publicada no Diário Oficial, porque toda lei precisa ser, né? Se alguém transgredir essa lei, ele não pode chegar no juiz e falar assim, não, mas eu não sabia que tinha essa lei. Não importa, você é culpado do mesmo jeito. Assim é a lei suprema, a lei de Deus. Não é porque nós não tínhamos consciência que não éramos culpados. A grande sacada de Deus aqui é mostrar para a gente o quanto de coisa a gente comete sem ter consciência e sendo culpado progressivamente de coisas que a gente não sabe, tá? E até se a gente tiver uma intenção boa, a gente vai falhar em não conhecer tudo e errar. E agora, como resolver isso? Porque o que isso diz pra gente? Nem a gente querendo, a gente consegue ser santo. Nem usando toda a nossa força e o nosso empenho, a gente consegue cumprir toda a lei. Porque volta e meia a gente vai dar um deslize por causa da nossa natureza caída. Mesmo que a gente esteja muito vigilante, isso não será o suficiente. E como resolver isso? Porque sendo assim, o homem nunca vai ser inocentado. Bom, a não ser, novamente, que Jesus
assuma a culpa por nós, que o próprio Deus faça isso, porque Ele sabe todas as coisas, suficientemente para não cair em nenhuma delas. Foi tentado em tudo, mas não pecou, não é isso que está lá sobre Jesus? Então, sem a intervenção de Cristo, é impossível qualquer homem que já pisou, pisa ou pisará sobre a face da terra se salvar. Impossível. Ninguém consegue ir para o céu por mérito, ou, se você quiser imaginar, merecer um descanso, coisa desse sentido mais místico, né? Isso não existe em homem nenhum. Por conta própria, força própria, mérito próprio, não importa quantas obras de caridade, o lugar de mérito de todo homem sem Deus é a condenação, tá? Os padrões de Deus são muito elevados, muito elevados. Beleza, vamos lá, verso 15. As autoridades da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será morto perante o Senhor. Interessante que aqui a gente está vendo uma remissão coletiva. E quem coloca as mãos sobre a cabeça dos animais, as cabeças dos animais? Não são todas as pessoas, são os líderes delas. Você que é líder, e esse princípio permanece. Você não é 100% responsável por toda a culpa do seu liderado, não. Mas você pode ter certeza absoluta que o juízo sobre você que é líder é infinitamente mais rigoroso do que alguém que não tem posição de autoridade sobre corpo nenhum, nem pastoreio, coisa desse sentido, nem discipulador, nem nada, tá? Acontece aqui na Nova Aliança, como Deus nos chamou todos para sermos sacerdotes, a ideia é que todos estejam de alguma maneira ligados a algum nível de liderança. E é aí que vem um problema, porque o padrão que Deus exige, olhando para sua noiva imaculada, a igreja, é muito alto, não se compara àquilo que a gente vê aqui. Então, quem colocava as mãos representando o povo? Os líderes, sabe por quê? Porque os líderes são sim responsabilizados pelo Senhor, pela saúde do seu povo. Por isso, você líder de igreja, sei lá do que, tá? A prioridade não são projetos humanos, a prioridade não são escalas, a prioridade não são estratégias racionais, a prioridade não é 1 milhão de reunião, a prioridade não é estrutura, não é nada físico, tudo isso é importante, mas a prioridade é que as pessoas que você lidera queimem pela presença de Deus. E sabe como elas vão conseguir mais facilmente isso? Se elas toda vez que olharem para você, você estiver sendo uma tocha viva queimando antes delas. Mas fica muito difícil quando a gente vê um líder que parece vazio, que parece retrógrado, que parece fechado, que parece desligado, desfocado, incompetente, que não sabe, coisas básicas no sentido assim de, por exemplo, administrar o tempo, administrar a finança, delegar, enfim. Todas essas coisas fazem muita diferença, tá? No final, existe sim um lugar onde você ainda continua colocando a mão na cabeça do animal, na cabeça do sacrifício, representando seus liderados, tá? Capítulo 5, verso 11. Vamos lá junto. Diz assim: se contudo não tiver recursos para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, aqui eu vou explicar. Deus sabe, tá, que tem gente, até naquele tempo ali, que não ia ter condição de dispor de gado em excelente qualidade para sacrifício e tal. Tem uma conversa acerca de tem que ser sangue. Meus queridos, que realmente tem que ser sangue no sentido de que tem que ser vida. Lembra do versículo? A vida da carne está no sangue, tá bom? E muito mais do que um animal sangrando, tá? É
se aquele sacrifício condiz com uma vida de sacrifício que existe na realidade, ou se aquilo ali é só um ritual, tá? Então, tinha gente que não podia trazer animal, então tinha uma opção, rolinha. Mas tinha gente que nem isso. E como todo mundo mexia com a agricultura, o que sobrava? Ofertas de quê? De farinha, de cereal, das coisas produzidas, vegetais, da terra, tá? Então, o versículo 11, ó, se contudo não tiver recurso para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado um jarro da melhor. Mas olha, mantendo o princípio aqui, melhor. Porque o melhor, ele diz muito sobre você. Não é porque Deus vai fiscalizar o melhor, não, é porque quem dá o melhor, antes aconteceu alguma coisa no interior dessa pessoa. E é isso que interessa a Deus, muito mais do que o sacrifício. Desde sempre foi assim, até na época dos sacrifícios, tá? Da melhor farinha como oferta pelo pecado. Deus está aceitando farinha, vou repetir, Deus está aceitando farinha como oferta pelo pecado. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele olha o coração, tá? Mas sobre ela não derramará óleo, nem colocará incenso, portanto é oferta pelo pecado, tá? Muito incrível ver isso, a questão, ela é sangue, mas o sangue no sentido do princípio é o quê? Vida, vida, tá bom? Uma vida sacrificial. Volto a repetir, Romanos, o que é o culto? Apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, vida, santo e agradável a Deus, que é, olha só, ele fala o conceito de culto racional. Culto racional não é uma coisa toda travada, engessada, litúrgica, igual a gente interpreta tudo errado o versículo, né? Culto racional é uma vida consciente de morte todos os dias. Morte da velha natureza, para que cada dia mais Cristo viva. Culto é 24 horas. E quando existe o ajuntamento coletivo, então a gente tem um culto coletivo da igreja. Mas é inevitável que todo ser humano, desde que nasça até morra, esteja vivendo 24 horas num grande culto. O que é oferecido à sua vida? Quais são os prazeres que você alimenta? Tá? Vamos lá. Verso 11, então, a gente leu o destaque, capítulo 6 agora de Levítico. Primeiro destaque, verso 5. Vamos lá. Ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente, fará restituição plena, acrescentará a isso 1/5 do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. Para a gente entender esse versículo, tá? E o porquê do destaque dele, tá bom? A gente tem que ir lá no versículo 2, onde diz aqui, ó, sobre uma ofensa contra o Senhor. E é interessante aqui ver que essa ofensa contra o Senhor não é uma ofensa direta. Ela é contra o Senhor porque o caráter dela é de enganar o próximo. Trapaça, engano do próximo é uma ofensa contra o Senhor. Primeira coisa, a gente precisa entender disso. Então, se está se tratando agora de uma remissão de pecado, no sentido de trapaça, aquilo que a gente via na vida de Jacó, na vida de Labão, tá bom? Deus sendo ofendido porque eu estou enganando o meu próximo, tá? E aí a gente vai ver uma especificação ainda mais apurada em relação a coisas materiais, tá? E aí se fala mentira, se jura falsamente, né? Quando for apurado o caso, e aí se constatar que o rapaz enganou, né? A pessoa enganou a outra, né? O fulano enganou o seu próximo, não era só oferecer sacrifício. Esse é o destaque aqui, tá? Para a gente compreender. No verso 5, Deus não aceita só um sacrifício para que a culpa desse cidadão seja limpa. Por isso o nosso relacionamento com o nosso irmão, o nosso próximo é muito importante. Porque Deus não está aceitando só o sacrifício. Ele também pede o quê? Restituição.
Vai meditando aí. Vou falar não é muita coisa não. Verso 9. Vamos lá. Dê este mandamento a Arão e a seus filhos. Esta é a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. Fogo tendo que ser mantido aceso é vida em arrependimento. Por favor. As pessoas precisam entender isso. Eu preciso que você pense isso junto comigo. Não existe viver com Deus. Não existe viver evangelho. Não existe vida nenhum, relacionamento a nível algum com Deus, se não houver uma vida onde o fogo se mantém aceso, o fogo do holocausto, ou seja, um coração sempre contrito ao arrependimento. O arrependimento é o maior, vou repetir para ficar gravado, tá? O arrependimento é o maior sinal de que alguém é cheio do Espírito Santo, porque uma das obras matriz, primárias, constantes do Espírito, principais, é, primeiro, testificar de Jesus. Segundo, apontar dentro do homem ao qual ele habita o pecado, também apontar a justiça e apontar o juízo. Justiça e juízo a gente fala de situações que envolvem todo o cosmos, mas quando a gente fala de pecado, a gente está falando da nossa vida individual. Uma pessoa pode manifestar todos os dons do Espírito, pode fluir no seu chamado ministerial. Isso não vai significar muita coisa se a vida dela não for uma vida diária de arrependimento. O arrependimento é o maior sinal de que alguém é sensível ao Espírito Santo e à voz do Espírito, muito mais do que uma emoção, lágrimas ou qualquer outra coisa, tá? Apesar de que, obviamente, Deus nos emociona e as emoções usadas por Deus são favoráveis à nossa transformação. Somos seres emocionais, glória a Deus por isso. Mas as emoções, elas não podem ser um fim em si mesmas. O alvo não tem que ser a emoção. No máximo, ela tem que fazer parte do processo. Mas tudo é arrependimento, tá bom? Mantenha o fogo do sacrifício vivo, que é você, sempre aceso. Verso 12. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Glória a Deus, né? Levítico capítulo 7. Vamos lá. Verso 20, primeiro destaque aí. Mas se alguém que está impuro comer da carne da oferta de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. E olha o que diz o versículo anterior para a gente entender isso aqui. A carne que tocar em qualquer coisa impura não será comida, será queimada no fogo. A carne do sacrifício, porém, será comida por quem estiver puro. Mas se alguém que está impuro comer da carne da oferta de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Rodolfo, por que você destacou isso? Parece ser trivial. Pois é, só parece. Qual é a carne do sacrifício? A carne pura do sacrifício. É Jesus. Jesus fala assim, certa vez: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim. Ok. Então Jesus é a carne pura do sacrifício. Só que quem comer dessa carne impuro será eliminado do meio do povo. Ou seja, o princípio permanece. Falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos filhos de Deus, falsas ovelhas, estão tentando tomar à força uma coisa que não é direito deles. Estão tentando tomar à força a carne de Cristo e usá-la em manipulação, e usá-la em falsidade,
em controle de emoções de um povo, em extorsão de dinheiro, tá? Quem se dedicar a uma vida de comer da carne do sacrifício, que é Jesus, sendo impuro, Deus vai eliminar. Não importa se a tua igreja tem 10 mil membros, talvez 10 mil pessoas irão para o reino e esse líder irá para o inferno. Talvez nós veremos anomalias assim, né? Mas após a entrada pela porta, a ideia é que nós andemos tentando sempre nos mover em santidade e pureza. Estamos comendo da carne do sacrifício. Devemos estar sendo santificados, tá bom? Vamos lá. Verso 29 e 30. Diga aos israelitas: todo aquele que trouxer sacrifício de comunhão ao Senhor terá que dedicar a parte dele ao Senhor. Com suas próprias mãos trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, trará a gordura juntamente com o peito e moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Olha que interessante, quando se trata então dos sacrifícios relacionados à preservação e zelo da presença de Deus na comunidade, o sacerdote não fazia o trabalho todo. As próprias pessoas que levavam sacrifícios tinham que dedicar seu esforço, um preparo prévio daquilo que ia ser ofertado, tá? O movimento perante ao Senhor, as pessoas tinham que participar disso. Isso aqui, gente, é um apontamento para a gente entender que não existe relacionamento e comunhão com Deus passiva. Tem gente que acha assim: eu vou na igreja e a obrigação do pastor é me entregar a melhor palavra e me ensinar as coisas e me alimentar. Mas se você não aprender a comer, você vai morrer. Porque um dia o seu pastor não pode estar lá para te dar alimento. A obrigação de não sei quem, você terceiriza tudo. Ou entra num sistema passivo, por exemplo. O cara não lê Bíblia, não ora, não busca, mas ele escuta louvor o dia inteiro. Escuta música de igreja o dia inteiro. E na cabeça dele, isso aí está deixando ele perto de Deus. Ele não faz nada. O esforço que ele tem é dar um play e deixar aquilo tocar. Pode parecer ridículo isso que eu estou falando, mas tem demais, tá? Demais. Inclusive, esse dia a gente estava conversando sobre isso lá na igreja em que eu congrego. Parece que tudo agora a gente quer que alguém faça pela gente ou a gente quer assistir, fazer acontecer. Não quer empenhar esforço, não quer empenhar dedicação, não quer colocar a mão naquilo que é necessário, no arado, entende? Então, quero dizer, se você é um passivo em relacionamento com Deus, como eu já fui, se você sei lá, um cara que está sempre buscando uma terceirização para sua vida com Deus, cara, o caminho é o arrependimento. Corre disso enquanto dá tempo, porque é bem capaz de Deus olhar para você e falar assim: eu não te conheço. As coisas que você ouvia, eu conhecia. Os pessoal que você usava para terceirizar a busca da minha face, eu também sei quem são. Agora, um encontro com você mesmo, eu nunca tive, tá? Pensa, gente, pensa. A eternidade está em jogo. Verso 37. Esta é a regulamentação acerca do holocausto, da oferta de cereal, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta de ordenação e da oferta de comunhão. Então, por que o destaque? Porque aí está o resumo de tudo que a gente leu detalhadamente como deveria ser feito aí para trás, tá? Adolfo, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Qual a diferença disso? Pecado, oferta pelo pecado, são as transgressões da lei comuns e cotidianas do povo, tá? Da família, da casa, do patriarca, de qualquer pessoa, tá? Mas quando a gente olha a oferta pela culpa, ela já tem ligação direta com algo que foi causado dano ou trouxe ofensa ao próximo, tá ligado a engano, tá ligado a roubo, tá ligado a corrupção, tá bom? Então essa é a diferença, beleza? Último, Levítico 8. Primeiro destaque, só para explicar o contexto, aqui a gente tem basicamente a consagração,
de alguém para o sacerdócio e olhando aqui Arão e seus filhos, tá bom? Muito bem. Agora vamos para o versículo 14. Em seguida trouxe o novilho para a oferta pelo pecado e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça dele, do novilho. Tá? Novamente continua o princípio, substituição, tá certo? Ok. É interessante pensar, quem é que fez então se Arão e os filhos, que eram sacerdotes, né? Quem que foi a ponte então para fazer a consagração e a unção de Arão e seus filhos? Obviamente só podia ser quem? Moisés. Por mais que Arão tivesse ali recebendo no momento a autoridade para desempenhar a função sacerdotal, bem como seus filhos, a gente sabia que o mediador principal ali não eram eles, era Moisés. E isso é um apontamento direto à vida de Moisés, um apontamento direto para o sacerdote dos sacerdotes, Jesus Cristo, tá? Portanto, só deveria ser um sacerdote superior para fazer a consagração daqueles que estavam ali. Quem, na realidade, então, era a ponte? Moisés, tá certo? No contexto ali, era Moisés. Verso 23. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco de sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Agora sim, tem algo muito interessante aqui. Esse versículo 23, ele diz assim: o animal foi sacrificado, no caso aqui um carneiro. E aí, sobre Arão e os seus filhos, Moisés pegava um pouco de sangue, orelha, polegar da mão direita e o polegar do pé direito. Por que isso? Os teólogos aqui, sérios, a maior parte são unânimes em entender, até porque estudando a cultura, né, e os princípios judaicos, entender o simbolismo disso. E é muito forte, tá? O sangue era colocado na orelha porque, como sacerdote, lembra, à medida que eu for falando, você lembre, nós fomos chamados na nova aliança para ser um reino de sacerdote. Todos, ok? Então, na orelha significa o quê? Um sacerdote tem que estar pronto, sempre pronto, a ouvir a voz de Deus. Ele também tem que estar sempre pronto, porque as mãos eram sinal de quê? Da execução, da obra, tá? Ou seja, o sacerdote tem que estar sempre pronto a dispor sua vida e seus recursos a mover obras de justiça em favor da glória de Deus e de seu reino, tá? Mãos. E lá nos pés fala de vida, andar pelo caminho, tá? Lembra de Jesus falando? Eu sou o caminho, tá? A porta e também o caminho. Então, é uma vida andando nos preceitos de Deus, uma vida buscando tendo o entendimento de ter uma vida que anda em prol de quê? Da glória, da presença, da fome pela face, de temor, de santidade, de amor a Deus sobre todas as coisas. Então fala de uma vida que é totalmente condicionada a ouvir a voz de Deus, totalmente condicionada a empenhar seus esforços em prol da obra de Deus e totalmente condicionada e compromissada com imprimir e viver os preceitos que revelam o caráter de Deus na vida dessa pessoa, tá? E isso é para todos nós. Bom, verso 33. Último destaque: não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias, até que se completem os dias da ordenação de vocês, pois essa cerimônia de ordenação durará 7 dias. Tá achando que ser sacerdote é só isso? Botar a roupa, esperar o sacrifício, fazer o negocinho para comer o que sobrar, né? Se encher de carne, se encher de farinha, enfim, não. Ser sacerdote, receber um olhinho na cabeça, tá tudo resolvido, é mágica, né? Agora eu tô pronto. Derramaram alguma coisa na minha cabeça, o milagre aconteceu. Verso 33.
Os filhos de Arão e Arão, depois de toda a cerimônia de consagração, era 7 dias, 24 horas, direto, não podia sair para nada, só buscando a face de Deus. Aonde? Na tenda do encontro, que ficava onde? Nos ambientes exteriores, próximos ao átrio, ou seja, lugar de morte. Não é só, gente, fazer um curso de teologia, não é só saber Bíblia. Não adianta, cara, não adianta. Deus só usa alguém, transforma uma sociedade através da vida de alguém ou da sua igreja, que é uma unidade de pessoas, se houver, antes de tudo, uma vida dedicada na tenda do encontro. 7 dias, Arão e seus filhos, buscando a Deus. Só depois eles então poderiam exercer o sacerdócio. Sabe, a gente às vezes não aguenta orar 5 minutos. Aqui é muito bom a gente ler para a gente entender que Deus é esse que a gente está servindo e se Ele é realmente a pessoa que a gente achava que Ele fosse. Gente, nós estamos vivendo na época de muito assim, o Deus do dodói, do passa a mão, do me coloca no colo, me abraça. Mas a gente está esquecendo de balancear isso tudo com o temor, o zelo, a santidade, o terror, a potência da mão de Deus. É necessário que o Deus que quer ser encontrado, que quer ser buscado, seja buscado por gente que está entendendo quem Ele é de verdade. Ou então, você nunca vai encontrá-lo. Por hoje era isso, pessoal. Espero que tenha sido abençoador e vamos seguir. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Fiquem com Deus.